Um dos temas mais sensíveis aos brasileiros é a imigração. Ao assinar o decreto da posse hoje, Donald Trump, inclusive, diz que vai adiante com a promessa de fazer a maior campanha de deportação da história dos Estados Unidos, um plano de operação migratória em larga escala, né? Que já começaria a partir de amanhã, no segundo dia do mandato do presidente. E os primeiros alvos deverão ser estrangeiros com antecedentes criminais. Vamos conversar sobre este assunto diretamente dos Estados Unidos com a advogada Hannah Crispin, especializada justamente em imigração, para ela ajudar a gente a entender um pouco desse cenário, né? Como que você está vendo esse combate aos imigrantes ilegais? Há já americanos também aprovando essas que devem ser as principais medidas, né, de campanha já nos primeiros dias de Donald Trump. Seja muito bem-vinda, Hannah. Eu acho que a Hannah está com um probleminha aqui no áudio. A gente vai conseguir conectar com ela e vem já com essas informações. Antes disso, vou trazer um levantamento do New York Times que mostra que 55% dos americanos apoiam a deportação de todos os imigrantes ilegais que estão no país. 87% apoia deportar imigrantes ilegais e com antecedentes criminais, enquanto 63% apoiam deportar imigrantes ilegais que chegaram nos últimos 4 anos. Mas, por outro lado, 62% reprovam o fim da proteção contra a deportação para imigrantes ilegais que entraram nos Estados Unidos quando crianças. Essa será talvez uma das principais medidas de Donald Trump e o que ele vem falando durante toda a sua campanha, né, Fabrício? Já desde o primeiro dia, Sim. Soraya. Tá na parte das ordens executivas que vão ser assinadas hoje. Com certeza, uma das primeiras, se não a primeira, será justamente sobre a imigração. É interessante a gente destacar esse levantamento do New York Times porque mostra que certas políticas do Donald Trump, certas promessas de campanha, têm mais apoio do que ele próprio. Ou seja, não são exatamente unanimidade, mas tem a maioria da população americana dando apoio a essas medidas. Só que quando a gente fala da questão da imigração, existe a promessa, o sonho e existe a realidade, né? E a execução, exatamente. Então, a estimativa que a gente tem aqui são de 14 a 15 milhões de imigrantes ilegais nos Estados Unidos. Trump prometeu deportar todos eles. Só que primeiro que você não consegue fazer isso do dia para a noite. Você tem que encontrar esses imigrantes, não é uma tarefa simples. Você tem que mandar eles para fora, também não é uma tarefa simples. Você precisa de gente trabalhando para isso tudo, não é simples. E outra, no dia seguinte, se 15 milhões de pessoas estavam nos Estados Unidos e de repente não estão mais, quem é que trabalha no lugar delas? Quem é que vai ser a mão de obra para trabalhar como garçom em um restaurante, caixa em um supermercado, pedreiro em uma obra, que geralmente são empregos de menor complexidade, onde esses imigrantes acabam atuando. Então isso pode ter um impacto econômico muito grande. Aí é ver como que o Trump vai manobrar, porque ele sabe disso. Ele não é inocente, ele não é completamente assim maluco. Então ele sabe que ele vai precisar equilibrar isso tudo, porque senão vai ter um aperto ali nas contas dos Estados Unidos. Vou até usar a tua análise, Fabrício, se você me permite, para conversar com a Hannah, que a gente conseguiu conectar com ela novamente. Hannah, a gente sabe que e enxerga, né, que Donald Trump chega agora muito mais poderoso, talvez, do que há 4 anos atrás, e ele sabe disso, né? Foi vitória nos votos, vitória popular, no Senado, nos delegados, enfim. E, de fato, com várias propostas. A imigração também é uma delas e, como o Fabrício diz, são propostas, são intenções, mas o quanto tudo isso que ele está dizendo vai de fato ser concretizado, né? E os reflexos também para os brasileiros que estão lá de forma ilegal, como isso vai chegar até eles. Mas, pelo que a gente tem visto, os americanos também seguem aprovando o que Donald Trump prega até o momento.
Com certeza, Soraya, vocês não estavam me escutando, mas eu estava escutando vocês e concordo plenamente com o que o Fabrício estava falando, que uma coisa é dizer que eu vou deportar todos os milhões, né, os estimados 14, 15 milhões de pessoas que vivem aqui indocumentadas. Em termos práticos, isso é inviável. Isso, para que fosse feito, levaria no mínimo uns 10 anos. E isso vai custar uma barbaridade de dinheiro para os cofres americanos, que eles nem têm esse dinheiro. Então, sem dúvida alguma que haverão várias deportações. O presidente prometeu, imigração foi um dos temas que mais criou conflito durante as campanhas, tanto do presidente Biden e do presidente eleito Trump. Então, ele agora tem que mostrar serviço. E ele vai mostrar, porque ele fez isso quando ele foi presidente da primeira vez. Então, que nós vamos ver um aumento nas deportações, sem dúvida alguma. As pessoas que eles próprios já anunciaram que serão o alvo inicialmente são as pessoas que têm problemas criminais. Eles pretendem voltar a construir o muro, porque assim que o presidente Biden assumiu o poder, ele mandou parar a construção do muro. Nós acreditamos também, e eles já anunciaram, de que pretendem fechar a fronteira. Estão procurando uma maneira, inclusive, de implementar outra vez uma lei que existe aqui dentro dos Estados Unidos, que permite que as pessoas sejam barradas de entrar no país ilegalmente, né? Ou que estejam na fronteira, se há alguma doença ou suspeita de doença contagiosa. Isso aconteceu durante a época da pandemia. E eles estão querendo implementar outra vez aquela política de que se a pessoa chega até a fronteira e pede asilo, ela vai ter que ficar no México até que seja chamada para uma entrevista com um juiz de imigração ou um oficial de imigração. Então, muita coisa vai acontecer, sim. É mais do que necessário agora que haja um controle para segurança nas fronteiras, mas que também, o que é uma grande esperança que existe com este presidente, com o futuro presidente Trump, é de que haja uma reforma imigratória que é muito necessária. Ana, agora a pergunta da Mônica Rosenberg, que está aqui conosco nesse dia de cobertura. Ana, bom dia. A minha pergunta é um pouco técnica. Existe uma diferença entre o imigrante ilegal, que é aquele que entrou escondido, não passou pelos controles de fronteira, e o imigrante sem status, né, o não regularizado, que é o caso da grande maioria dos brasileiros, que entrou como turista, então passou pelas fronteiras, passou pelo sistema de imigração e tornou-se irregular depois que já estava lá. Quando a gente vê esse número de 15 milhões, esse número engloba os dois tipos de imigrantes, porque a gente sabe que no governo Biden houve recordes de imigrantes ilegais, esses que realmente sequer passaram pelo sistema de entrada americano e, portanto, não poderiam estar lá. Esse número, então, engloba os dois tipos? Porque, claro, para o brasileiro, a preocupação maior é o sem status, é o irregular, mesmo sabendo que esse tipo de campanha afeta, porque cria um novo preconceito, né? Ele reforça o preconceito contra a pessoa que não é americana. Mas minha dúvida é essa, esse número de ilegais engloba todos ou é só realmente quem entrou de forma ilegal dentro do país? Mônica, eu não gosto de usar o termo ilegal, então eu prefiro dizer que as pessoas estão indocumentadas, né? Esse número grande engloba as pessoas que hoje em dia não têm status imigratório dentro dos Estados Unidos, seja porque você entrou pela fronteira, ou você entrou com visto, passou da permanência, ou se você por algum momento teve um status legal, mas deixou expirar, né? Então, pessoas que, por exemplo, entram como turista, trocam para estudante, depois deixam a permanência de estudante vencer ou deixam de frequentar as aulas e se tornam também indocumentadas. Então, esses milhões de pessoas que são indocumentadas não faz muita diferença, no caso, para serem determinadas ou como ilegais, igual você falou, no país, não faz diferença como elas entraram.
Hanna, queria te agradecer mais uma vez pela tua participação aqui conosco, também os esclarecimentos, né, para que a gente possa tentar entender um pouco do que vai acontecer, do que deve, né? São previsões, a gente imagina. Obrigada por enquanto e quem sabe numa próxima oportunidade a gente volte a conversar também. Muito obrigada. Um bom dia a todos. Agora, Fabrício, de fato, né, o que a Mônica, aliás, o que a Hanna estava até pontuando, talvez o fortalecimento das fronteiras seja uma das principais medidas a curto prazo que a gente pode esperar que aconteça em relação à imigração? Com certeza, até porque é o mais fácil de se fazer nesse primeiro momento, né? Uma ordem executiva dizendo como é que os policiais, ali, os agentes de fronteira devem agir, se eles já devolvem a pessoa para o México, se retém alguns centros de detenção, isso tudo, digamos assim, que com uma canetada é mais fácil de você decidir. Agora, a questão é que, quando a gente fala de imigração, a gente está falando aqui de um problema estrutural. E aí, quando é um problema estrutural, não é uma canetada que resolve. Tem como resolver ali, faça isso e já resolve. Exatamente. E as ordens executivas, elas têm um valor muito mais simbólico, né? A verdade é essa. Porque aí, para você ter, de fato, um controle migratório, você precisa de uma série de ações. Quando o Trump falava lá em 2016, ainda na primeira campanha dele como presidente, como candidato à presidência, que ele ia construir um muro, na verdade, o muro já estava lá em partes, né? Ele tentou subir o resto do muro. Mas é uma coisa simbólica. Você dizer assim, tô subindo um muro, é o recado que você está passando. Quer dizer, não venham para os Estados Unidos. A gente não vai receber imigrantes, principalmente aqueles ilegais, aqueles que tentam vir de forma contraventória, né, digamos assim. Então, é uma mensagem que você passa, muito mais do que um ato efetivo para controlar a imigração ou não, mas é uma mensagem já nesse começo. E aí o Trump deve passar uma série de mensagens hoje, não só nas ordens executivas, mas também no discurso de posse. No domingo ele já se pronunciou, né, e ele já trouxe talvez algumas dessas mensagens que você pontuou para a imigração, é uma delas, né? Teve uma aqui que ele falou, dizendo sobre a invasão do país, que diz que quando o sol se pôr hoje, que a invasão do nosso país, dos Estados Unidos, vai ter acabado. Hoje, no caso, ele falou amanhã, né? Só que o amanhã é hoje. É hoje, que já é hoje, o tempo é uma coisa relativa, Soraya. Nós estamos acompanhando